Olá, pessoal! Está começando o podcast Inspire-se com Vana Ruas, um espaço para você se emocionar, se identificar e começar tudo de novo. E hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário com a especialista Thaís. Olá, Vanusa, um prazer estar aqui no Inspire-se. Estou muito feliz e espero responder todas as suas perguntas. Ai, vai ser emocionante. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Então, vamos lá começar com as perguntinhas? Bora. Quem é a Thaís? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Beleza. Vanusa, a Thaís hoje é uma empresária do mercado imobiliário. Comecei muito jovem no mercado imobiliário, com 18 anos de idade, em 2009. Deus ele fez um transformar na minha vida e me deu o privilégio de estar nesse mercado. E no decorrer dos anos eu fui me especializando, me identifiquei na profissão. E hoje eu posso dizer que eu estou bem sucedida no mercado, estou muito feliz e trabalho com toda amor e gratidão. Não, tem uma carga aí, né? Tem. De conhecimento. Como começou sua trajetória no mercado imobiliário? Eu comecei em 2009 na empresa Brasil Brokers, uma empresa grande, né, na época era a nível nacional, e foi para poder melhorar minha saúde, né? Eu tive uma recomendação médica de ter uma flexibilidade na minha agenda de trabalho. Eu trabalhava direto, era CLT, de 8 às 18, aquela loucura. E aí eu procurei um mercado que tivesse essa flexibilidade. Então, eu fui para o mercado imobiliário num primeiro momento para poder cuidar um pouquinho mais da saúde e para ter flexibilidade de horário. E depois, como eu falei, eu fui me apaixonando, e anos depois eu tive a vontade de empreender e montei a imobiliária, que vai fazer 7 anos agora em abril. E, sim, a vontade que dá é todos os dias só de melhorar. Sabe? E o que mudou no mercado desde quando você iniciou? Mudou muita coisa. O mercado imobiliário ele passa por uma constante transformação. Quando nós começamos a trabalhar, era um formato, era aquela coisa mais corpo a corpo, mais porta a porta. A gente tinha que buscar muito aquele cliente, tinha que tentar fazer ligações, listas. A gente tinha que estar buscando esse cliente em todos os meios. Tinha cliente que até reclamava com a gente gente ligava tarde da noite, não tinha muitos critérios, e era um mercado que estava já em fase de mudança. Tinha ocorrido um problema no mercado financeiro na época, acho que foi uma quebra do banco no exterior. O mercado estava se reinventando, programas habitacionais estavam surgindo, outros estavam findando. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ele estava começando em 2010. Então, estava um boom do Minha Casa Minha Vida, uma alta também do alto padrão. Então, as imobiliárias elas começaram a ter que ter um nicho, que antes vendia-se tudo, todo mundo. E o financiamento habitacional ele começou a explodir naquela época. Então, com o decorrer dos anos, esse processo foi mudando. Os programas habitacionais foram se consolidando, o alto padrão foi se reinventando, e hoje nós temos que trabalhar também com a tecnologia do nosso lado. Qual foi o maior aprendizado desses anos? Uma coisa assim que pelo menos eu aprendi, é que todo dia a gente tem que se reinventar. Né? Muitas profissões você tem aquele modelo de trabalho. O médico faz a especialização e sempre está lá fazendo. O outro da outra maneira. E o mercado imobiliário você tem que se reinventar. Você não pode achar que porque sempre foi dessa maneira você tem que permanecer. Então, hoje em dia eu faço muitos workshops, procuro fazer... Eu já tenho especializações no mercado, como despachante, como perito, como correspondente bancário. Só que ainda assim, eu digo para você que todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Então, sempre que eu vejo uma palestra, sempre que eu vejo um workshop, sempre que eu vejo alguma oportunidade nova, eu procuro aprender. Porque sempre tem alguma coisa nova. O mercado, por exemplo, de habitação, financiamento mesmo, sempre está mudando regra. Então, se eu me acomodar e é sempre assim, eu posso perder um cliente ou prejudicar o sonho de alguém. Legal.
E sobre o mercado atual, estamos em um bom momento para comprar imóveis? Sim. O mercado imobiliário é um mercado sólido, né? Hoje tem duas coisas no mundo que eu costumo dizer que são sólidas: o ouro, que nunca perde valor, e o mercado imobiliário. Se eu vou na concessionária e compro um carro, ele já perde valor, só de eu tirar da concessionária. Sim. Se eu for fazer um investimento num banco ou numa outra linha de crédito ou de investimento, eu tenho um risco. E no imóvel eu não tenho risco. Ou eu vou ter o meu dinheiro patrimonizado e estabilizado, ou ele vai valorizar. No pior dos cenários, eu não vou perder dinheiro. Então, eu tenho uma solidez no imóvel. Então, assim, sempre quando eu tenho um cliente que alguém procura imobiliário Itaparica, eu sempre falo, entre você comprar um carro e sua casa, invista na sua casa, invista no seu sonho. Porque hoje você está andando a pé, amanhã você tem um patrimônio de 100, 200, 300, 500 mil, 1 milhão, e você não perde dinheiro. Então, o imóvel sempre é uma boa opção, independente do cenário. O imóvel ele sempre tem essa solidez que outras aplicações normalmente não têm. É verdade. Vale mais a pena financiar agora ou esperar? O financiamento, ele é bom para aquele público que não tem ou não pode se descapitalizar. Então, se a pessoa quer adquirir um imóvel, não tem como ter aquele capital todo, é ideal fazer o financiamento. E outra coisa que eu gosto, assim, de estar passando para o pessoal que procura a gente, financiamento, ele tem que ser bom quando está confortável. Tem muita gente que quer diminuir o número de parcela para poder pagar rápido, só que quanto menor é a parcela, mais folgado fica no bolso. Mais folgado no bolso, melhor me organizo para pagar. Menor é a carga de juros no período e melhor vai ser esse investimento. Então, o financiamento ele é muito válido para quem quer se organizar a médio e longo prazo e para quem quer fazer um investimento com mais tranquilidade sem perder um capital. Agora, quem tem um capital bom e quer uma oportunidade, há vários tipos de imóveis que a gente consegue vender como oportunidade, tanto dentro do mercado, quanto no que a gente chama de mercado e meio que mercado externo, que são os imóveis adjudicados, ou mais popularmente falando, os imóveis de leilão, que também nós trabalhamos com isso. Então, para quem quer investir, é sempre bom fazer uma análise. O que eu quero investir? Eu quero investir médio e longo prazo, é para morar, aí o financiamento já é interessante. Eu tenho dinheiro, quero oportunidade, então nós temos que sondar o mercado e ver qual que é a melhor oportunidade para esse cliente. Sim. E o imóvel ainda é investimento aqui no Brasil? Hoje em dia, muita gente tem buscado também opções no exterior. Inclusive, vendo essa necessidade, nós assinamos um contrato com a Martins Development em Orlando, na Flórida. E damos também a opção de quem quer investir no exterior, quem não está se sentindo à vontade, porque tem, às vezes, uma questão política, tem uma preocupação, principalmente grandes investidores, que às vezes têm um certo receio, mas o Brasil, ainda assim, com todas as suas questões, eu digo que é sim uma opção boa para investir, sabendo investir, procurando um profissional do mercado habilitado, com experiência, para investir bem, porque não adianta só ver um imóvel e sair investindo. Muita gente também chega até nós por isso, olha um anúncio no LX, compra, não vê a procedência daquele imóvel e acaba comprando gato por lebre. Sim, verdade. E foi muito boa essa resposta aí, sobre comprar tanto no Brasil como fora, né? E para quem quer comprar, qual é o maior erro de quem compra o primeiro imóvel? Quem compra o primeiro imóvel precisa buscar orientação e orientação correta. Hoje existem no mercado profissionais e profissionais. Há profissionais que são apenas vendedores, não entendem no financiamento, não entendem da documentação, não entendem do todo do processo de venda. A imobiliária Itaparica, ela trabalha do início ao fim do processo. Então, nós temos hoje profissionais dentro da imobiliária que vão acompanhar, vão orientar todo o processo. Então, sempre quem for comprar o primeiro imóvel, tem dúvida, não sabe por onde começar, procurar uma imobiliária como a nossa,
que tem uma infraestrutura, que vai ter profissionais habilitados, e o que a gente não souber, nós temos fontes seguras, como a agência da Caixa, que nós trabalhamos, outros profissionais do mercado para a gente consultar. Então, sempre que for comprar, consulte, pergunte, não saia adquirindo as coisas, procura ver se o profissional tem Cresce, se é habilitado, porque tem pessoas que dizem que são corretores, dizem que são imobiliários, quando na verdade são pessoas aí às margens, né? Não estão no mercado ou são aspirantes, ainda não estão no mercado da forma adequada. É verdade, né? O que a pessoa precisa avaliar antes de financiar? Primeira coisa, verificar a saúde financeira, porque às vezes eu até uso muito esse ditado, eu quero ter uma Land Rover, mas a minha condição é por um Gol. E aí? Aí eu quero, me sacrifico, meto os pés pelas mãos, faço um empréstimo consignado, compro uma outra coisa, comprometo minha margem, no final das contas eu não vou conseguir pagar aquele compromisso, vou acabar perdendo aquele imóvel e vou ficar no prejuízo. Então, eu tenho que, primeira coisa, ver como que está essa saúde financeira, procurar me organizar. Que pessoal aí que tem renda autônoma, empresários, profissionais liberais, precisam fazer um imposto de renda, precisam pagar um imposto. Muita gente faz como isento, o isento não consegue adquirir. Então, tem que haver toda uma organização. Parte documental. Hoje, para você regularizar, fazer uma escritura, o ITBI, o registro desse imóvel, para um imóvel aí de 200 mil, se gasta, em média, R$20 mil. Então, às vezes, a pessoa chega, eu quero financiar tudo sem entrada, porque eu vi no anúncio A ou no anúncio B. Quando a gente vai fazer uma venda com as construtoras, aquele valor que a pessoa não financia, que é o que a gente chama de saldo devedor, a construtora ela flexibiliza, porque está em obra, tem um prazo para entregar, então ela às vezes não exige entrada, ou exige R$500, R$1.000, a gente vê muito disso por aí. Só que a pessoa não procura se informar que tem a parte documental. Aí compra e depois não tem o dinheiro para pagar. Acaba perdendo, chega no meio do caminho, aí vai pedir socorro à mãe, o tio, o parente, o amigo, e ainda fica com a dívida e não consegue adquirir aquele imóvel. Então, tem que haver esse planejamento, essa orientação. Eu tenho hoje lá construtoras que estão com o imóvel pronto, e se a pessoa vira para nós e fala assim, olha, o saldo devedor que eu tenho que pagar, que eu não financiei, é de 50 mil. Eu tenho 10, e ainda tem a parte documental, eu não tenho. A construtora, ela possibilita um financiamento com ela desse saldo remanescente num prazo de tempo, mas apresentando fiador e avalista. Mas ela traz essa facilidade. Eu mesma atendi clientes que não tinham condição de comprar, que conseguiram comprar por conta dessa facilidade. Muitas unidades não, é um remanescente, lá deve ter 3 ou 4 unidades. Mas eu só sei disso porque eu estou no mercado e porque essa construtora abriu essa opção. No mercado, no geral, não tem. Então, tem que sempre estar tendo orientação para não meter os pés pelas mãos e perder um investimento tão valioso. Verdade, né? Por isso que tem que procurar especialista mesmo nesse ramo, por exemplo, a imobiliária, né, Itaparica, para poder fazer a sua compra, porque dá para comprar sim. Dá, né? Com certeza. Então, vamos lá. Existe um momento ideal para comprar? Eu costumo dizer que o momento ideal é quando a pessoa ela se planeja, tá tudo certinho e ela busca a gente. Por exemplo, teve uma cliente que me chamou no ano passado. Ela estava num processo de separação, estava com a renda meio irregular, estava acertando a vida, e ela queria muito adquirir um imóvel, porque ela queria sair desse processo de separação, tendo um local para morar. Então, eu procurei ver a situação dela como estava, e falei, olha, para você comprar, você tem que regularizar sua situação, tem que ir lá terminar seu divórcio, para esse marido, esse cônjuge não ter direito, e depois você se envolver num problema maior. Então, ela procurou
nós orientamos, e agora, quase 1 ano e meio depois, ela chamou a gente e já está pronta para adquirir, porque já se programou questão financeira, já está vendo FGTS, a renda já está ok, certidão de Estado Civil liberada. Então, o momento ideal é esse: procurei a orientação, me organizei documentalmente, financeiramente, estou com a pendência no nome, aconteceu um imprevisto, tem que estar com o nome limpo, tem que estar com tudo certinho, documentação atualizada. Aí sim, aí eu posso pensar em procurar um imóvel. Agora, eu vi lá um anúncio na televisão, quero comprar, mas estou lá com o nome com SPC Serasa, não estou com a renda regularizada, estou num processo de divórcio ou de alguma outra situação, eu posso sair comprando? Não posso. E se eu comprar, eu vou perder. Então, tem que ter o planejamento, isso é fundamental. Legal. É muito bom, né, saber disso tudo, porque muitas pessoas estão com essas dívidas e vai procurar, chega todo animado e chega na hora, fica decepcionado, né? É verdade. E para investidores, vale mais a pena investir em locação ou valorização? Então, depende do perfil desse investidor. Tem investidor que compra para alugar. Eu tenho clientes assim que estão comprando aí no Brasil todo. E compra, quando eu pego, por exemplo, uma construtora que lançou um empreendimento numa área de alta valorização e compra ele num preço bem abaixo, porque pegou no lançamento, ganha a valorização e depois repassa para a nossa empresa estar alugando. Então, se o investidor ele souber trabalhar com dinheiro, ele consegue fazer os dois. Ele consegue valorizar e consegue locar. Hoje, nós temos uma diferença na locação. Nós trabalhamos com a garantidora, nós temos um formato de locação melhor e mais rentável e mais seguro para quem investe nessa modalidade. Então, o investidor que quer investir, ganhar dinheiro, tanto numa ponta quanto na outra, vale a pena procurar uma imobiliária, ver quais são os lançamentos que estão previstos, porque muitas imobiliárias, como a nossa, por exemplo, tem lá um feeling da construtora. Olha, estamos para lançar, por exemplo, Iriri, ou Guarapari, ou Interlagos, nós vamos ter lançamento, e o investidor ele quer algo de alto padrão, quer algo diferenciado. Procurou imobiliário, vai ter um empreendimento na área que você quer. Vamos ganhar dinheiro? Vamos pegar agora no lançamento? Então, a gente consegue aliar o lançamento, aquela oportunidade, para ele ganhar aquele capital, recuperar e às vezes dobrar ou triplicar, dependendo do que ele for investir, e já fazer um estudo da alocação desse imóvel e já falar com ele, quando entregar, nós já estamos fazendo um cadastramento para aquele cliente, para aquela alocação, ou seja, ele ganha de um lado, ganha do outro com planejamento. Ainda compensa comprar imóveis para gerar renda, igual você está falando? Compensa. Além das construtoras, nós temos algumas oportunidades também de imóveis de terceiros, que são os imóveis que a pessoa já adquiriu e já está revendendo, com preços um pouco abaixo do mercado. Nós trabalhamos não só em Vila Velha, nós trabalhamos no estado, fora, né, como eu mencionei, lá no exterior. Então, assim, é sempre bom estar sondando, estar conversando com a nossa equipe, porque a gente faz esse mapeamento, vê quais são as oportunidades de acordo com o perfil desse investidor, dessa pessoa que quer adquirir, e a gente consegue sim oportunidades maravilhosas. Já teve situações, hoje são menores, mas já teve situações de vendermos imóvel para o cliente, dele não precisar de dar nada de entrada, foi feito todo um planejamento, ele tinha um valor de FGTS, o valor do imóvel estava abaixo do valor de mercado, e a pessoa só gastou com a parte documental e ficou com a prestação maravilhosa. Nós temos cases de sucesso de clientes nossos que adquiriram conosco há alguns anos atrás, que o planejamento era 25, 30 anos para pagar, e com 5 a 8 anos eles já quitaram e já estão vendo outros investimentos. Já tem cliente que regularizou com a gente há uns anos atrás, que está voltando agora, está indicando agora. Por quê? Porque se organizou bem organizado, conseguiu o que queria e já está voltando para o mercado novamente. Então, é bem interessante. Com certeza. Como escolher um imóvel com potencial de valorização?
reforçando, né, isso aí que eu tô falando, tem que fazer um estudo. Porque hoje eu tenho, por exemplo, o Jockey, tá lançando toda hora. Nós já, inclusive, estamos com o lançamento lá. Tá super em alta. Mas, às vezes, tem regiões que não estão super em alta agora, mas que estão começando numa valorização. Então, eu quero comprar casa para morar. Precisa ser um local tão valorizado? Depende de onde vai trabalhar, de onde quer constituir família, do que ele vê naquele bairro. Nós temos bairros, por exemplo, em Vila Velha hoje, que é o Costa Nova, que é o Pontal das Garças, que alguns anos atrás não vinha sendo um potencial de valorização. Agora, com as novas intervenções viárias que foram feitas, a infraestrutura que foi dada, a proximidade com o shopping, vou levar, e os lançamentos do bairro Jockey, esse bairro hoje já está sendo procurado. Inclusive, teve construtores particulares, construtores de menor porte, procurando imobiliária para viabilizar projetos, para poder construir lá casas de padrão que o bairro hoje não tem. Por quê? Porque está começando a ocorrer isso, pessoas já vendo potencial de valorização, a infraestrutura que está sendo dada está muito boa, hoje não está tão em alta, mas está numa crescente. Então, para quem quer investir, é interessante pegar também essas vertentes aí. E voltando lá sobre, para quem aluga imóveis, né? Vamos fechar mais um pouquinho aqui. Pode ficar à vontade. O que o proprietário precisa saber antes de colocar um imóvel para alugar? Então, para o proprietário, é sempre bom estar vendo a empresa, se for alugar com a imobiliária, vendo como que é o formato de locação dessa empresa. Agora, eu não quero imobiliário, eu quero no particular, quero fazer. Então, se for particular, eu já aconselho procurar um advogado, fazer um contrato bem feito, né? Porque tem hoje a lei do inquilinato, tem uma série de coisas, então a pessoa tem que se precaver se ela for fazer sozinha. Agora, se for fazer com a imobiliária, é bom conhecer como essa imobiliária trabalha. A imobiliária Itaparica hoje, ela trabalha com uma administração, gestão e uma garantidora. Ou seja, a imobiliária hoje, ela tem o trabalho maior de captar esse imóvel, de fazer o anúncio, de levar, de mostrar, de fazer toda essa pré-locação, e ela tem uma empresa que é a nível nacional, que faz uma gestão com tecnologia, aliada ao trabalho humanizado, para dar suporte a esse inquilino e esse locador, e uma garantidora que garante o aluguel pontual. Todo dia, 15 de cada mês, o proprietário está recebendo. Não tem negócio de o inquilino atrasou, ter que acionar seguro-fiança, acionar sinistro e calção e fiador, não. É automático. Por exemplo, o inquilino está lá 1 mês, 2 sem pagar. A imobiliária e o dono do imóvel vão receber normalmente. Não tem risco de calote, de atraso. Tem também a questão do seguro incêndio obrigatório. Então, nós temos garantias na locação, segurança na locação, que muitos não conseguem dar, porque ainda trabalham com calção, trabalham com o fiador. Por exemplo, o inquilino atrasou, vai acionar o fiador, até esse fiador pagar. E se encontrar esse fiador, ao calção, foi 2 meses... ficou 3 meses sem pagar, como que vai fazer? Sim. E com o nosso formato garantido, não. Com o nosso formato garantido, independente de todas essas circunstâncias, a gente consegue garantir por conta dessa parceria que nós temos na locação hoje. Viu, pessoal? Vocês que querem alugar e não sabem disso, olha só essa dica fantástica, tá? Vai vir mais dica aí para vocês também. Com certeza. Para evitar inadimplência. Aluga com a Imobiliária Itaparica? Uhul! Aluga com a gente, não tem inadimplência, é tudo garantido.
Contratação online, contratos, a documentação ok em até 24 horas. Olha. Pode assinar de qualquer lugar do mundo, do Brasil, assinatura eletrônica, agilidade. Nós temos uma equipe muito boa de locação, temos um consultor de locação, mais a gestão da Tuto Imob, né, que é a nossa parceira, e aluga com a gente. Alugou com a gente, acabou esses problemas de recebimento, de inquilino não pagar, de falta de previsibilidade. Isso tudo com a Imobiliária Itaparica vocês vão ter. Tá vendo, pessoal? Precisa alugar o seu imóvel, procura a Imobiliária Itaparica. Isso aí. Outra pergunta. Por que é importante administrar com uma imobiliária profissional? Porque muitos alugam por, assim, né? De boca, né? Tem vários casos que chegam lá justamente assim. Aluga de boca, compra o contrato na papelaria, aí os problemas vêm. Porque o inquilino quer exigir tudo do proprietário e tudo tem lei, tem regra. O proprietário normalmente não conhece, por isso a importância de ter um profissional. Inquilino atrasa, aí o proprietário tem que ficar lá batendo na porta, fulano, me paga, aí paga metade. Eu vi vários casos de proprietário chegar lá na imobiliária desesperado que o inquilino pagou metade do aluguel, já tinha passado quase um mês e não pagou o restante. Uhum. Então a pessoa fica completamente sem segurança, fica desprovida. Até que ela procure um advogado, consiga fazer um despejo desse inquilino e resolver, ela vai gastar um dinheiro muito alto e às vezes não vai conseguir despejar de imediato. Além da segurança, além da previsibilidade, nós também entregamos essa assessoria jurídica. Uhum. E o proprietário não tem nenhum custo, além do custo dos honorários da imobiliária, que é um custo assim, muito baixo por tudo o que ela oferece. Uhum. Então, com a imobiliária vai ter o advogado, vai ter a garantia, vai ter segurança, coisas que a pessoa por conta própria é um aparato que ela não vai ter como custear ou vai ficar caro. E sem contar que também fazemos vistoria do imóvel de entrada e saída para ver como o imóvel estava, então não vai ficar aquela coisa, mas eu pintei, mas eu não pintei, mas a torneira estava funcionando, não estava. Então, nós temos tudo isso registrado, documentado. Então, o proprietário ele fica respaldado. Uhum. E é lei agora, né? Todo aluguel tem que ser registrado, tudo certinho, né? Exato. Porque senão, tanto pega para o dono do imóvel e quanto para quem está alugando. Sim, e tem também a questão tributária, né? Tem agora uma nova lei tributária com relação aos aluguéis. Então, tudo isso, a plataforma nossa da Tuto, com a Imobiliária Itaparica, ela vai poder estar auxiliando esses proprietários. Nós temos todo esse suporte. As dúvidas que o proprietário tiver, vai passar para nós vamos procurar esclarecer com o corpo jurídico. Então, o proprietário ele vai ficar calçado, vai ter toda essa segurança, esse aparato, né, com a imobiliária. Não, é bem interessante. Thaís, fala pra gente como o pessoal de casa pode te encontrar. Sim. Hoje a Imobiliária Itaparica, ela tem o portal, que é o imobiliariaitaparica.com.br. Lá tem todas as opções de locação. Estamos atualizando de vendas também, porque nós trabalhamos hoje com todas as construtoras do estado, então tem que estar sempre em atualização, é muito acervo. Temos o Instagram, que é o @imobiliariaitaparica. Lá pode mandar recado no direct, sempre tem informação, sempre tem conteúdo. Nós procuramos sempre estar postando conteúdos como esse, né, para a pessoa poder se informar. Isso. Às vezes fica com vergonha de chamar a imobiliária, mas vai lá ver um vídeo, vai lá ver um podcast, vai lá ver uma entrevista, então tira as dúvidas, pode chamar a equipe. Nós temos também o WhatsApp, né, que é o 27988611148, que é um WhatsApp que a equipe de locação e de venda sempre, todos os dias está vendo as mensagens, está respondendo. E temos também a nossa imobiliária física, né, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, 311, em Jaburu, na Vila Velha, próximo ao Shopping da Terra e próximo ao Supermercado Perim de Jaboruna. Bem fácil de achar, tem estacionamento próximo. Então, o que não falta é opção de achar a gente. É verdade. Repita de novo o telefone. O telefone é o nosso WhatsApp, é o 27 98861
1148. Thaís, fala mais um pouquinho sobre esse mercado imobiliário aí para as pessoas que estão em casa entender mais. Fale alguma coisa assim diferente do que você já falou aqui, que possa chamar a atenção das pessoas para procurar a imobiliária Itaparica. Sim. O mercado imobiliário é um mercado muito bom para quem quer comprar o primeiro imóvel, para quem quer financiar. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente falar aqui também é a questão da regularização. Muita gente recebe um imóvel de família, o pai morre, a mãe morre, um irmão morre, acontece uma situação inesperada, e como é que fica esse imóvel? Né? Então, a imobiliária Itaparica, ela trabalha com toda essa parte de regularização. Inventários, o capião, tem gente que, ai meu Deus, inventário é aquele negócio que demora 10 anos, 15 anos, que se arrasta. Então, não é bem assim, né? Houve casos aí mesmo de inventário que saiu com menos de 1 ano e meio. Né, isso na esfera judicial. Então, nós temos também um corpo jurídico para regularização de imóveis. Temos profissionais que já trabalharam em cartório de registro de imóveis, que têm expertise de mercado de mais de 10 anos. Então, nós sempre procuramos aliar os melhores profissionais na nossa equipe. Então, aconteceu uma situação, eu tenho que fazer um inventário, meu Deus, alguém faltou da família. Nós temos esse serviço, nós damos essa assessoria. Questão de uso capião, é um imóvel que foi adquirido ou é de família, está na família há 40 anos, 50 anos, e é só o recibo, não tem um documento, eu quero regularizar porque amanhã ou depois, se eu vier a faltar, meus filhos já vão ter um imóvel regularizado, eu quero resolver em vida. Nós também fazemos esse serviço. Muitas pessoas têm nos procurado para fazer esse serviço, para não deixar ponta solta, não deixar as coisas depois, porque depois que falta, os herdeiros muitas das vezes não conseguem lidar. Aquele patrimônio que a pessoa construiu durante a vida acaba se perdendo, sendo penhorado ou tendo dívidas. Então, nós conseguimos fazer todo esse serviço, essa assistência, né? A questão também do consórcio imobiliário, né? Que muita gente pergunta como funciona. Nós trabalhamos com o correspondente caixa aqui nesse segmento. Então, tanto o consórcio automotivo quanto imobiliário, nós trabalhamos lá na imobiliária. Meu filho vai para a faculdade, eu quero dar alguma coisa para ele pagar, para ter responsabilidade. O consórcio é uma opção legal, porque aquele filho vai estar na faculdade, vai estar estagiando. Eu, como pai, como mãe, quero colocar um negócio ali para ele ter um futuro, para ele já ter um giro, um capital, uma receita. Faz um consórcio. Coloca lá um valorzinho que dá para ele pagar com a bolsa, com o estágio, para ele ter aquela responsabilidade, para daqui 2, 3, 4, 5 anos ele ter um capital para poder investir naquele imóvel. É um planejamento médio e longo prazo, mas que sai muito mais barato, muito mais organizado. Dá para ele já se programar de adquirir aquele imóvel que ele quer, sem aquele desespero de ter que levantar valor para documentação, aquele valor para entrada e tudo mais. Então, também é uma opção muito legal que a imobiliária trabalha também. Então, assim, a imobiliária Itaparica, ela trabalha em todos os segmentos. Eu precisei regularizar meu imóvel, comprei um terreno, quero construir, procura a gente. Quero programar o consórcio do meu filho, dar uma responsabilidade para ele, procura a imobiliária. Então, nós vamos conseguir atender em tudo. Eu achei muito interessante sobre os inventários, né? Porque as pessoas, elas deixam também de fazer inventários só depois que morre, aí a dívida é maior ainda para quem fica, né? É melhor fazer em vida ou é melhor depois? Porque o que eu fiquei sabendo que é melhor fazer em vida, né? O inventário, o que é? Até para esclarecer para quem for ver, o podcast é bem legal. Eu tenho um carro, vou dar um exemplo de um carro que é bem popular. Eu tenho um carro e eu sou casado, tenho filho, por exemplo, tenho uma família constituída. Eu venho a faltar, o inventário ele é um documento que vai dar legitimidade a esses herdeiros de poderem responder em nome desse bem na minha falta. Então, o inventário só pode ser feito quando alguém falta.
Uhum. Então, se esse carro está no meu nome e eu era casado, vai ser distribuído para a esposa, né, que é a viúva, e os herdeiros, quantos tiverem. Ah, faltou a esposa e faltou o titular, que era o marido, mas tem os filhos. Então, é o mesmo documento que vai ser feito agora para a falta do pai e da mãe para os filhos. Então, é para o herdeiro, para ele ter legitimidade. Porque quando o boleto chegar lá do IPVA, do licenciamento, alguém tem que pagar. Ah, porque morreu a dívida? Nem sempre. Por exemplo, no caso do imóvel, se for um casal que adquiriu, é feito um seguro desse imóvel e, por exemplo, o marido ele tinha uma porcentagem no imóvel de 70%, porque a renda dele era maior do que a da esposa. Se ele vier a faltar, essa esposa, essa viúva, ela tem que ir no banco comunicar para quitar essa parte dele, esse 70%, e ela pagar proporcional. Uhum. O carro, a mesma coisa, e qualquer outro bem, a mesma coisa. Então, o que vai dar legitimidade para essa esposa, para essa viúva ou para esses herdeiros é o inventário. Uhum. Ele dá a legitimidade. Olha, faltou, era dele, agora quem é o dono, quem é o proprietário, é a esposa, que é a viúva, mais os herdeiros A, B, C e D. Então, cada um deles vai ter uma parte. E é até interessante que tem casos que acontecem que chega lá, olha, meu pai deixou 3 casas, eu quero ficar com essa aqui eu deixo para minha irmã, essa aqui para minha mãe. Não é bem assim. Uhum. O inventário, ele dá legitimidade igual para todos os herdeiros dentro daquele patrimônio. Então, eu não posso escolher esse ou aquele, eu tenho direito e parte nele em todos. Uhum. Agora, eu posso sim conversar com quem ficou e falar, olha, eu quero aquele imóvel ali, eu compro a sua parte, negocio, coloca-se isso, se documenta isso, aí sim, vai tudo isso para o inventário. E o inventário, ele tem um imposto. Muita gente também não sabe, mas o inventário, ele tem um imposto que é chamado ITCMD, que é a transmissão causa-mortes, que a gente chama. Então, todo patrimônio que ficar vai ter que recolher imposto. Muita gente às vezes não sabe e deixa as coisas rolarem. Então tem que ter essa assessoria de um profissional para poder orientar. Uhum. Houve um caso desse com um cliente que colocou um imóvel para a imobiliária vender. Perguntamos como estava, ele não está financiado, estou pagando, está tudo direitinho, tudo bem. Quando a gente tirou a certidão de ônus, que é a matrícula do imóvel, e fomos verificar, estava no nome dele e da esposa. Só que o nome da esposa que estava não era o nome da esposa atual. Aí a gente falou, o seu nome não era, por exemplo, Rosa, e aqui está Maria? Ah, essa aí foi que faleceu. Eu falei, sim, mas e o inventário? Porque agora dona aqui é só você. Ah, mas eu fui na caixa e avisei que ela faleceu. Eu falei, sim, mas o inventário? Tem que fazer? Não sabia. Pois é. E nós já estávamos com uma pessoa para adquirir aquele imóvel. Uhum. E ele doido para vender, e a pessoa doida para comprar. E como é que ia vender? Aí ficou difícil, né? Aí, o que nós fizemos? Sentamos todos numa mesa, explicamos, a situação é essa, essa e essa e essa. Vocês querem entrar no acordo? Fazer a venda mais condicionada a regularizar isso, o sinal que vocês vão dar não vai para ele, já vai para regularizar essa situação. O que vocês querem fazer? A situação é essa. Aí eles entraram num acordo, porque um queria muito comprar, o outro queria muito vender. Uhum. Eles deram o sinal para esse proprietário, mas o proprietário já passou para o nosso jurídico já fez esse inventário, já foi gerado um imposto, que é esse TCMD, ele já está em fase de pagamento, vai regularizar e nós vamos dar, então, continuidade ao financiamento daquele cliente que queria adquirir. Uhum. Mas por isso a importância, porque as pessoas não têm esse tipo de orientação. Sim. As pessoas acham, morreu, falei para o banco, acabou e tchau. Falei para o Detran, falei para quem quer que seja, mas não é assim. E teve um outro caso parecido com esse, de uma cliente, que foi no cartório, fez uma partilha de divórcio, e quando foi para regularizar o imóvel, descobriu que a partilha foi feita de forma errada, sem valor declarado. O cartório falhou. Mas não teve a orientação do cartório, porque o cartório provavelmente não percebeu que errou. Uhum. O advogado que acompanhou ela também não se atentou. Passou-se o tempo. Agora que precisa vender o imóvel, desfazer daquilo, resolver, tivemos que voltar lá do início e meio que refazer tudo de novo.
E é interessante que são vários pontos aí sobre como é que a gente estava falando não é imposto, é Da da regularização. regularização. Por exemplo, a pessoa, ela falece, tem que ver se está quitado Sim, e se não estiver quitado, tem né? que olhar tudo. E eu achei interessante sobre o inventário, porque a pessoa pode ter pago já o inventário e a pessoa ainda tem que pagar um Imposto. imposto, Tem. né? E tem a pessoa que deixou o imóvel, mas já fez também o inventário, porém não quitou o que tem. Tem várias situações. Já aconteceu, tá? Eu tô há 16 anos no mercado imobiliário, então, assim, tudo que você imaginar já aconteceu com a gente. Tudo. Já aconteceu casos assim, da pessoa virar para nós e falar assim, olha, eu já fiz o inventário. Tá, mas a gente puxa no imóvel, no bem, e não está constando aquele inventário. Mas aonde que você vê? Não, eu paguei o advogado, já fiz tudo. Pois é. Só que esse advogado, ele é de determinada área, que toda área tem uma especialidade. Tem um médico que é especialista em dermatologia. Ele não vai ser especialista em ginecologia, concorda? Concordo. Então, no mercado imobiliário, no advogado, também é a mesma coisa. Tem especialistas e especialistas. O que acontece? O inventário ele é uma escritura. A escritura é um documento que formaliza algo. É uma escritura pública, como escritura de casamento, como escritura de imóvel, é uma escritura. Às vezes o advogado realmente fez, já aconteceu o caso do advogado realmente ter feito aquele inventário, colocou lá direitinho, a pessoa pagou o serviço dele, ele fez aquela escritura, fez no cartório e tudo mais. Mas não recolheu um imposto e não regularizou isso no cartório, porque no caso do imóvel, além de fazer o inventário, pagar o imposto, tem que averbar no cartório de registro de imóveis para ficar gravado naquele imóvel que aquele bem está liberado. Igual escritura de imóvel, acontece muito, de inventário também. A pessoa lavra a escritura no cartório de notas ou de registro civil, mas não sabe, não tem orientação de que tem que pagar aquele imposto, que é o ITCMD ou ITBI, se for uma compra e venda, e tem que averbar no cartório de registro de imóveis, que é outro imóvel, é outro cartório. Então, o que acontece? Às vezes tem escritura lavrada, não tem imposto recolhido e não tem escritura registrada. E isso abre um precedente. Por exemplo, eu comprei um imóvel com você. Você estava lá vendendo um lote. Vamos botar um exemplo de um lote que é muito comum. Lote acontecer isso. Eu comprei de você, fiz a escritura num cartório de notas e está tudo bem. Não fiz mais nada, porque não tinha orientação, não tinha nada. Aí você viu lá, né? Isso quem usa de má fé, mas acontece. Você viu lá na certidão, foi lá no cartório de imóveis e puxou, ó, a Thaís não registrou não tirou nada, não mexeu no terreno, é meu, vendo para quem eu quiser. Aí chega outra pessoa e fala, ó, Vanusa, eu te pago o dobro, eu quero esse terreno. Vamos lá no cartório agora, a pessoa vai, faz a escritura, paga o imposto e registra. Quem que é o dono? É o que chegou por último. Exato. E quem chegou primeiro ficou sem, perde o dinheiro, perdeu a escritura. Ah, mas vai na justiça, vai, pode ser que ganhe, mas até conseguir, aí às vezes a pessoa que vendeu já sumiu, as coisas já aconteceram, o outro tem o documento registrado, pago, já tomou posse, já está construindo. E aí como é que fica? Então, documento tem que ter continuidade. Não adianta só lavrar uma escritura de inventário, de seja lá o que for, e não registrar, não fazer todas as etapas. Posso fazendo aos poucos? Pode, mas que faça. E outra coisa, comprei um imóvel lá na década de 80, estamos em 2026. Então, o preço que era aquele imóvel lá, eu vou registrar hoje, né? Não. Ah, não é. Não é, vai atualizar. Eu vou ter que ratificar aquela escritura, se ela não tiver sido registrada, vou ter que pagar a diferença no cartório daquele imposto, recolher, retroativo tudo, pagar um imposto de transmissão atual com todo o valor valorizado e registrar no valor de hoje. Olha só, pessoal, uma dica importante, hein?
Exatamente. Então, quanto mais tempo eu deixar as coisas acontecerem, pior vai ser para o meu bolso. E legislação muda. Hoje é um valor. E imóvel é igual casamento, é igual nascimento. Se eu nascer em dezembro e registrar em janeiro, eu vou pagar com o aumento do ano vigente. O imóvel é a mesma coisa. Tudo aumenta, virou o ano, não aumenta a escola, não aumenta o IPVA, não aumenta tudo. Vou casar, se eu for casar de um ano para o outro, pior ainda. O imóvel é a mesma coisa, ele atualiza, é tabelado. Então, eu tenho que olhar a tabela, tenho que ver o valor, depende do tipo de compra, de venda, de que eu estou fazendo, então é tudo tabelado. É porque muitos, assim, eles sabem que o imóvel deles, ou o local, o terreno, né, valorizou. Só que não é o mesmo valor que pode cadastrar lá no dia, no cartório, por exemplo. Se ele comprou, um exemplo, por R$1.000, aí ele vai querer 10 anos depois colocar os R$1.000, não pode. Não pode, mas tem muita gente que quer. Né? Que chega lá, não, mas eu comprei por 50 mil, por 25 mil, acontece muito. Aí a gente explica isso. Só que tem gente que não entende, que não aceita, que entra em desespero. Mas foi o quê? Uma falta de orientação lá atrás. Porque nem todo atendente de cartório vai explicar isso. Atendentes é atendente. Quando você vai no banco, tem aquele gerente que explica tudo para você. E tem aquele que fala, tá, isso aqui, tal, tchau. Não é? Então, toda a área é assim. Então, você tem que procurar saber. Porque ele falou que é só isso aqui, será que é só isso aqui mesmo? Vai em outro, pergunta. Porque acontece demais. Tem cartório que já nos conhece, a mim principalmente, que eu faço muito a parte de despachante lá da imobiliária, por ser despachante também. Tem gente que fala lá vem a Thaís, que é a famosa rainha de descascar os pepinos, só traz coisa velha, só traz coisa do túmulo, coisa antiga para regularizar. Mas por quê? Porque chega esses clientes e a gente já até tem uma expertise nisso. É igual muita loteadora antiga, como Coab, você já deve ter ouvido falar de Coab, Inocopos, coisa antiga, que comprou lá naqueles loteamentos, aqueles bairros como Laranjeiras, esses bairros antigos que foram formados na década de 70, 80, que comprou, pagou e achou que está certo. Não basta só eu quitar um imóvel, eu tenho que regularizar. Se for um financiamento, eu tenho que fazer a baixa de hipoteca no final, porque senão o imóvel vai estar quitado e alienado ao banco. Se eu paguei lá a Coab, quitei. Mas aí eu tenho que falar para o cartório de imóveis que eu quitei esse imóvel, que é o que a gente chama de baixa de hipoteca ou baixa de alienação fiduciária. Porque senão o imóvel vai ser meu alienado ao credor, da mesma maneira. E aí eu fico agarrado. Como é que eu vou vender um bem alienado? E se esse credor vem a falir e falta, como é que eu fico? Quem que vai responder por isso depois? É difícil, né? A Coab ainda existe um escritório deles que a gente consegue resolver, mas durante quanto tempo isso vai ficar assim? A gente não sabe o dia de amanhã. Vai que o governo do estado, que foi quem assumiu a Coab, fala, já regularizou tudo que tinha que regularizar e acabou, e quem ficou? Aí vai pagar mais caro, que aí vai ter que entrar na justiça, vai ter que fazer judicial, uns capião, seja lá o que for, para regularizar. Então, imóvel é um bem muito valioso, tem que se atentar. Como tudo na vida, nós temos que ter aquele cuidado. A gente tem que ter cuidado com a saúde, tem que ter cuidado com os filhos, tem que ter cuidado com o trabalho, com o patrão, tem que ter cuidado com tudo. E com o imóvel é a mesma coisa. O imóvel nasce, o imóvel ele é construído, ou seja, ele se forma, ele tem relacionamentos que são as compras e vendas. Quando alguém falta, ele também sente, porque tem que averbar, tem que formar para ele que aquele faltou, tem que afirmar um novo. E se ele for desmembrado, se ele for construído, se ele for alterado, isso tudo tem que constar na vida do imóvel. Não basta só eu adquirir um imóvel e pronto, acabou. Eu tenho que cuidar dele por dentro e por fora. Entendi. Porque o imóvel é uma coisa muito especial para quem tem, né? Com certeza. É um bem muito valioso. É um bem que
assim, muitas pessoas ainda não têm noção do valor que é ter um imóvel. Um imóvel é muito mais do que um investimento, é muito mais do que um sonho. Ele é a base para uma vida. É verdade. Agora, deixa uma mensagem para as mulheres que querem entrar no mercado imobiliário. Mulherada. Falou play, eu vou. Ok. Olha, mulherada, mercado imobiliário é maravilhoso. Lá na Imobiliária Itaparica, nós temos hoje 3 mulheres, comigo 4. É um mercado muito promissor, para quem é muito dinâmico, para quem gosta de realizar sonhos, de bater metas, de extravasar, quem gosta de contato com o público, quem gosta de empreender, é um mercado muito promissor. Eu digo porque eu sou até suspeita de falar, né? São 16 anos, eu me encontrei nesse mercado. Tem espaço para as mulheres, sim. Hoje o Cresce tem uma rede só para mulheres, que é a Rede Confia, que incentiva as mulheres a empreender, incentiva as mulheres a se amar, incentiva as mulheres a cuidar da saúde. Eu achei isso muito interessante, Vanusa, porque antigamente não se tinha esse cuidado com as mulheres. Uhum. E o mercado imobiliário hoje tem. Há palestras para bem-estar, para saúde física, para saúde espiritual, para saúde mental. Né, do próprio Cresce, que é o conselho, no sindicato também acredito que tenha. Então, assim, é um mercado que a mulher pode e deve empreender, e é um mercado que a mulher também vai aprender a se amar, a se valorizar, porque quando você cuida do próximo, você tem que cuidar de você. Então, é uma troca, e é uma troca muito boa. Uhum. Olha, Thaís, está encerrando o podcast. Foi maravilhoso, né? Pessoal, compartilhe para o máximo de pessoas que estão precisando saber dessas dicas, né? São dicas valiosas, são, assim, para quem está querendo vender, para quem está querendo comprar, para quem quer alugar, para quem tem imóveis para alugar, compartilhe para essas pessoas. E outra coisa, não deixe de curtir, apertar no sininho, que vai ser muito importante para mais pessoas poderem saber como funciona o mercado imobiliário. Muito obrigada de novo, Thaís, por você ter aceitado esse convite. Nós amamos ter você aqui, tirou várias dúvidas, até minha. Que bom! O objetivo é esse, é a missão, é o valor e o comprometimento da imobiliária. Não é só vender, não é só trabalhar, mas é servir ao próximo, sabe? Isso é um dos pilares da nossa imobiliária. Então, a gente tem o maior prazer de atender, de tirar dúvida. Quem quiser chamar a você ou a nós aí no Instagram, fica à vontade. Nós estamos aí para servir, porque a gente faz com amor, tá bom? Isso aí. Pessoal, a dor pode até te derrubar, mas a fé lhe faz ficar de pé. E aqui a gente mostra que é possível vencer. Tchau, tchau! Tchauzinho.